Boa noite, pessoal. O nosso grupo ele é composto pela Ana, Angélica, Beatriz e por mim. Eu me chamo Pamela. O nosso grupo vai falar sobre luta por moradia e vamos nos aprofundar no MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. O Movimento Sem Terra ele está organizado em 24 estados, nas 5 regiões do país. No total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio de luta e de organização dos trabalhadores rurais. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, é um movimento social camponês que surgiu em 1984 no Brasil. O objetivo do MST é realizar a reforma agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar as condições de vida no campo. Mesmo depois de assentadas, essas famílias elas permanecem organizadas no MST, porque a conquista da terra é apenas o primeiro passo para a realização da reforma agrária. Os latifúndios desapropriados para os assentamentos normalmente possuem poucas benfeitorias e infraestrutura, como saneamento, energia elétrica, acesso à cultura e ao lazer. Por isso, as famílias assentadas seguem organizadas e realizam novas lutas para conquistarem esses direitos básicos. Com essa dimensão nacional, as famílias assentadas e acampadas organizam-se numa estrutura participativa e democrática para tomar as decisões no MST. Nos assentamentos e acampamentos, as famílias organizam-se em núcleos, para discutir as necessidades de cada área. Nesses núcleos são escolhidos os coordenadores e coordenadoras dos assentamentos ou dos acampamentos. A mesma estrutura se repete em nível regional, estadual e nacional. Um aspecto importante é que as instâncias de decisão são orientadas para garantir a participação das mulheres, sempre com 2 coordenadores, um homem e uma mulher. E nas assembleias de acampamentos e assentamentos, todos têm direito ao voto. Adultos, jovens, homens e mulheres. O MST em Santa Catarina. O MST atua em Santa Catarina desde o ano de 1985. Dia 25 de março, o mesmo completa 36 anos no movimento no estado. Em Santa Catarina, o MST conta hoje com cerca de 6 mil famílias vivendo em 140 assentamentos que ocupam mais de 70 mil hectares de terra. Nesse espaço, há 26 escolas, 8 cooperativas, rádios comunitárias, postos de saúde e muita produção de alimentos saudáveis. As ações realizadas no estado. No último ano, em decorrência da pandemia, o MST tem realizado diversas ações em prol da população, como distribuição de alimentos e plantio de árvores e mudas. E Santa Catarina foi uma das cidades que, durante esse momento, teve a conquista de mais um assentamento. No fim do ano de 2020, as 23 famílias sem terras, organizadas em São Cristóvão do Sul, no interior de Santa Catarina, receberam a notícia da conquista da terra. Após 3 anos de luta, iniciaram 2020 com a construção dos assentamentos agroecológicos Filhos do Contestado. O plantio dos acampados e das acampadas do Movimento Sem Terra do interior de Santa Catarina realizaram um plantio de 350 mudas de árvores nativas na capital, Florianópolis. As ações fizeram parte do Plano Nacional Plantar Árvores e Produzir Alimentos Saudáveis e da Jornada de Lutas de março do ano de 2020. As mudas foram plantadas em diversas ocupações, entre elas na Universidade Federal de Santa Catarina. Ações realizadas em Florianópolis durante a chegada de um grave ciclone em Santa Catarina em 2020, o movimento dos trabalhadores rurais do MST subiram os morros de Florianópolis para doar 11 toneladas de alimentos, que foram destinadas a diversos projetos sociais da região metropolitana da capital. Desde o início da pandemia, o MST de Santa Catarina já doou mais de 50 toneladas de alimentos. Mesmo o MST realizando todas essas ações, ele ainda é um movimento que sofre muito preconceito, principalmente pela falta de informação das pessoas e estereótipos ligados à imagem do movimento, de que são um grupo violento e que a qualquer momento eles podem invadir a sua terra. Isso vem trazendo consequências,
como a criação e a propagação de fake news gerada pela mídia e também ataques ao movimento. Um desses propagadores de fake news é o nosso querido presidente Bolsonaro, que recentemente publicou em suas redes sociais um vídeo acusando o MST de violência contra assentados no sul da Bahia. O movimento veio a público e deu uma declaração desmentindo as acusações e falando que espera que as investigações encontrem os responsáveis, e também pediu ao presidente que foque nos problemas do país para conter o avanço do coronavírus, em vez de atacar sem provas o MST. O MST também já veio a público falar sobre os preconceitos que sofre. Em uma entrevista com Wayne Bondenberg, um dos fundadores do movimento, foi feita uma pergunta a ele, de como o movimento enfrenta o preconceito difundido pela mídia burguesa. E ele responde da seguinte forma: nós lutamos contra a injustiça social e econômica e também contra o preconceito. A raiz da raiva e do ódio que destilam são o latifúndio e a escravidão, essa ideia de que pobre e preto sem terra não pode fazer parte da sociedade. Temos mostrado para a sociedade brasileira, nas áreas que conquistamos, que é possível ter uma vida diferente. Nós garantimos pelo menos 5 coisas que as pessoas não têm. Conquistamos casa, conquistamos trabalho o ano todo, conquistamos a educação, conquistamos a segurança e conquistamos o nível de vida sem exclusão. As coisas básicas que a sociedade brasileira não tem, nós temos nos assentamentos. Mesmo que a nossa casa não seja aquele prédio bonito, mesmo que nosso trabalho não seja aquele modelo que a Globo mostra, com aquele tratorzão, temos segurança nas nossas áreas. Não há violência. Somos pessoas normais, como qualquer outra. E quando conquistamos uma área, não é só um pedaço de terra, uma casa, uma escola. Nós conquistamos a dignidade humana. Isso nos move a fazer a luta contra o capital agrário. Com todos esses fatos, podemos analisar que com a falta de informação, mais o combo de fake news, o MST é constantemente vítima de preconceitos e ataques. Tendo isso em vista, produzimos esse trabalho com o intuito de trazer mais informações sobre o movimento, para que haja uma possível mudança de atitude de pessoas que ainda perpetuam esses pensamentos em relação ao MST. A atuação do assistente social é uma competência profissional e está discorrida na Lei nº 8.662 do ano de 1993, de regulamentação da profissão, contando com a nossa capacidade em prestar assessoria e apoio aos movimentos de forma profissional. As principais atividades desenvolvidas pelos profissionais são uma formação política por meio de cursos, oficinas e seminários, assim como assessoria e acompanhamento técnico para elaborar projetos de assentamento e moradias, um estímulo à auto-organização entre famílias presentes em assentamentos, acampamentos e ocupações, a atuação profissional como força auxiliar à repressão e à criminalização dos movimentos sociais, e a compreensão ética-política do movimento em que irá auxiliar, assim como a de seu trabalho. O assistente social deve propor caminhos e estratégias de forma coletiva, auxiliando, mas não impondo o que o movimento escolhe como melhor opção. A atuação conjunta do profissional e o movimento social em questão garante um auxílio a essa parte da sociedade, muitas vezes desprovida de direitos básicos e essenciais, e que procuram os mesmos, visto que mesmo hoje em dia há uma grande criminalização da pobreza em nosso país. No processo de pesquisa habitacional, podemos perceber que o déficit na busca por moradia é fruto de um modelo econômico que contribui para o aumento das desigualdades, há muito nas mãos de poucos. A prática da prestação de serviço de um assistente social à moradia foi implementada no ano de 96. E com o crescimento populacional desordenado, a demanda por moradias cresce cada dia mais e por conta dessa desigualdade, muitas pessoas não possuem espaços para residir. Com isso, há um crescimento das populações em áreas periféricas e rurais. A ideia de esses lugares terem um custo mais baixo de vida faz com que muitas famílias optem por morar em lugares onde o saneamento básico não chega, não há muitas vezes assistência médica ou mesmo residir em lugares que trazem risco às suas vidas, como encostas, morros, onde muitas das residências correm o risco de desmoronamento, e locais como BRs. A atuação também dá suporte à autoestima do cidadão que está à procura dos seus direitos. Faz com que essa pessoa ou a família em questão se sinta um sujeito de cidadania, que ele busque os direitos da cidadania
não como um favor, mas mostrando àquele sujeito a importância que ele tem na sociedade em que vive e dando a condição digna de que ele tem por direito. Então, o servidor social, ele mostra os meios legais de a pessoa procurar pelo seu direito e dá a ela a autoestima para a decisão que irá tomar. E é por isso que os profissionais dessa área devem estar sempre atentos às novas normativas e meios de auxílio, sendo mediadores dos interesses da sociedade de baixa renda e cobrando os direitos garantidos da população às autoridades cabíveis. Neste slide, nós temos um dos principais movimentos de luta por moradia no Brasil, alguns, né? Como o Frente de Luta por Moradia, que teve início em 2003, depois de 3 ocupações simultâneas. Ele é um coletivo formado por representantes de um ou mais movimentos sociais e ele é sediado em São Paulo. O LMD, que é o Movimento de Luta por Moradia Digna. O NMP, que é a União Nacional por Moradia Popular, criado em 1989. E o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e foi criado em 1997, e ele se define como um movimento territorial em que organiza trabalhadores a partir da periferia. Neste próximo slide, nós colocamos os sites dos movimentos e vocês podem clicar neles para saber como contribuir para esses movimentos no período de pandemia que estamos passando. Obrigada.